versículo 12, no começo da Bíblia. Eu quero a atenção de vocês. Eu percebo que ainda está tudo assim disperso. Eu vou começar a pregar quando a atenção estiver aqui. Amém? Quero atenção. Vamos atentar nas revelações de Deus aqui, para a gente poder aprender mais de Deus. Estamos aqui para aprender, amém? Mais importante do que receber é aprender. Tem muita gente que só quer o receber, mas antes de receber a gente tem que aprender como receberemos o que queremos. Amém? E se tem uma coisa que eu e você devemos desejar receber, é a presença de Deus. Tem muita gente que quer receber milagre, quer receber cura, quer receber vitória, quer receber prosperidade, mas poucos são os que querem receber a presença. E hoje eu quero falar sobre isso, sobre como receber a presença de Deus, e não só receber, mas também segurar a presença de Deus, conter, não deixar a presença de Deus ir embora, aleluia, porque a presença de Deus também, do mesmo jeito que ela vem, ela pode ir. É possível Deus sair de cena. E a pior desgraça que pode acontecer numa igreja ou na vida de uma pessoa é Deus sair. E muitas das vezes Deus sai e a pessoa nem percebe que Deus saiu. A Bíblia diz que Sansão não percebeu que a presença do Senhor tinha se retirado dele, e ele pensou que ia arrebentar como das outras vezes, mas acabou foi arrebentado, porque a força tinha saído dele. Ele tentou como das outras vezes, mas foi subjugado e teve os seus 2 olhos vazados, porque a presença de Deus já não se apoderava mais dele. A pior desgraça que pode acontecer numa igreja é uma igreja que só acontece milagre, mas Deus não está mais presente nela. É possível uma igreja estar acontecendo milagre e a presença de Deus não está mais nela, pastor? É possível. É possível. É possível porque os dons de Deus são irrevogáveis. Deus dá os dons aos homens. Deus dá os dons. Mas uma coisa são os dons e outra coisa é a presença de Deus. É possível alguém estar sendo usado nas revelações, nas profecias, nas curas, nos milagres, mas Deus não está. Tanto é que Jesus disse que muitos virão e dirão: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos e profetizamos. Mas Jesus vai dizer assim: apartai de mim, que eu não vos conheço. Não sei quem são vocês, porque são pessoas que pediram e receberam o dom, mas nunca receberam a presença. Nunca receberam a presença. Exemplo, vou te explicar isso. Se você quiser qualquer coisa na sua casa, você entra em contato com o fornecedor e pede, e recebe, sem nem conhecer o fornecedor. É assim ou não é? Nem conhece, e você recebe. E muitas das vezes acontece isso, pessoas
que pedem a Deus dons espirituais e recebem dons, mas não recebem a presença. Então recebe o dom, mas não tem o caráter transformado, não tem o caráter moldado, não tem a vida mudada. Então a pessoa começa a operar nos dons do Espírito Santo, nos dons de Deus, e ela se engana, ela pensa assim: não, Deus está comigo, a presença de Deus está comigo, Deus é comigo, só por causa do dom. E a presença de Deus já não está mais, ou nunca esteve. Nunca esteve. E nós devemos entender que a presença de Deus deve ser prioridade acima de qualquer coisa. A presença de Deus deve ser acima das obras de Deus, acima das bênçãos de Deus. A presença de Deus deve estar acima dos dons de Deus. Amém, igreja? O que Deus falou com Abraão assim, ó? Anda na minha presença e ser perfeito. Porque só tem como ser perfeito se andar na presença. Tem gente que diz: não tem como ser perfeito, não. Todo mundo tem um erro, tem uma falha. Mas na presença de Deus, o homem vai ficando perfeito. Se Deus falou com Abraão que se Abraão andasse na presença de Deus, Abraão ia conseguir ser perfeito, é porque tem como ser. Amém ou não amém? Isso significa o quê? Que até aquele momento Abraão não andava na presença de Deus. Se Deus teve que chamar a atenção dele: anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença que você vai ser homem perfeito. Aleluia. A presença de Deus aperfeiçoa o homem. A presença de Deus aperfeiçoa o caráter do homem. Milagre não muda caráter de ninguém. Dom não muda caráter de ninguém. Unção não muda caráter de ninguém. Está cheio de gente aí com dom e cheio de unção, mas o caráter é de um urubu carniceiro. Sobe no altar e é usado no dom para profetizar, para revelar, para curar, e expulsa demônio, o pau quebra em cima do altar ali. Mas quando desce do altar, é o mau caráter, é trambiqueiro, compra e não paga, é adulto, é prostituta, é tudo de ruim, mentiroso. Vocês estão entendendo ou não? E é nessa daí que muitos, ao invés de colocar os olhos em Deus, que é perfeito, na palavra de Deus, que é perfeita, coloca os olhos em homens e fala assim: mas como é que pode? Lá no altar ele é uma coisa e fora do altar é outra coisa. Então é tudo mentira. Tudo que ele faz lá no altar é tudo mentira. Eu não vou acreditar mais em nada. Epa, não é mentira não. As obras de Deus são as obras de Deus, e Deus usa não por causa da pessoa, mas às vezes Deus usa uma pessoa por causa de outras pessoas. Vocês estão entendendo ou não? Deus pode usar um trambiqueiro, um pastor trambiqueiro. Deus pode usar para curar alguém que está sofrendo. Mas isso não significa que Deus está com aquele cara, que Deus está com aquele pastor. Quem está entendendo o que eu estou falando? Deus pode fazer uso do dom dele, do dom que está nele, que Deus depositou na vida daquela pessoa, por amor de outra pessoa. Mas não quer dizer que Deus está presente na vida daquela pessoa. Não confunda
muda isso. É possível. Qualquer coisa é possível. Para poder prosperar, para poder receber algum milagre, alguma bênção, Deus não precisa estar presente não, gente. Você pode ver uma coisa, o centurião chegou para Jesus e falou assim: o meu servo está doente lá em casa. E Jesus falou assim: eu vou. Mas ele disse: não, Senhor, não vai não. Eu não sou digno de receber a tua presença lá na minha casa. Mas manda com uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu também tenho soldados às minhas ordens. E se eu digo vai, ele vai. Se eu digo vem, ele vem. E eu sei que o Senhor também tem os seus soldados, os seus anjos. E se o Senhor der uma ordem, não precisa nem o Senhor estar lá presente, mas um soldado do Senhor pode ir lá e curar o meu servo. Jesus não foi. Jesus não foi. Mas um anjo foi lá e curou o rapaz. Vocês estão entendendo ou não? Jesus não entrou na casa daquele homem, mas o anjo entrou. Então quer dizer que muitas das vezes tem igreja que só os anjos entraram nela, mas Deus mesmo nunca entrou. Quem está entendendo o que eu estou falando? A presença de Deus mesmo nunca entrou. Só os anjos entram, mas a presença de Deus não entra. Porque Deus é o quê? Eu vou falar o que Deus é daqui a pouco, gente. Eu vou falar, Deus está acima de tudo e de todos. Tem lugares que Deus envia anjos só pela misericórdia, mas Ele mesmo não se achega, Ele mesmo não desce, a glória dEle não desce, a presença dEle não desce. Por que não desce? Por que não desce? Eu vou explicar por que não desce. Vamos para a palavra. Olha o que diz aqui, ó. Êxodo capítulo 12, capítulo 33, versículo 12. 33, 12. Disse Moisés ao Senhor: tu me disses, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença. Respondeu-lhe o quê? A minha presença. Oh glória! A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Oh glória! Oh glória! Quando a presença de Deus vai contigo, o que você alcança? Descanso. Por que tem tanta gente atribulada, tanta gente depressiva, tanta gente ansiosa, tanta gente viciada no tigrinho, no leãozinho, no ursinho, no patinho? Tem tanta gente viciada, tem tanta gente atribulada, viciada na cocaína, na maconha, no crack, tanta gente angustiada, que não encontra paz, não encontra descanso. É porque lhes falta a presença. Oh glória! A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Se a presença de Deus vem, a gente encontra descanso. Descanso para a alma aflita, descanso para a alma angustiada, descanso para a alma atribulada. Oh glória, aleluia. Versículo de número 15.
Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Aleluia. Como? Pois como se há de saber, se achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados de todos eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Oh glória! Deus havia falado com Moisés: olha Moisés, pega esse povo e sobe daqui, eu vou enviar um anjo adiante de mim, adiante de ti, adiante do povo. Pega esse povo e vai para a terra de Canaã, é terra que eles querem, então eu vou dar a terra para eles. Deus estava no meio do povo, no deserto, mas o povo estava insatisfeito com a presença de Deus no deserto. Deus estava no meio do povo, na tenda da congregação, sustentando aquele povo, alimentando aquele povo, guardando aquele povo. Durante o dia Deus estabelecia uma nuvem para amenizar o calor. À noite Deus transformava aquela nuvem numa coluna de fogo, para aquecer o povo do frio do deserto. E logo de manhã Deus enviava o maná, o pão. Então Deus estava presente no meio daquele povo, sustentando, fazendo tudo, mesmo no deserto. Mesmo no deserto nada estava faltando. Nada estava faltando porque Deus estava presente. Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus estava presente como pastor daquele povo. Mas aquele povo estava insatisfeito. A única coisa que eles queriam era a terra. A única coisa que eles queriam era a promessa. Mais importante do que a promessa é a presença. A gente tem que querer o cumprimento da promessa, mas a gente tem que estar satisfeito com a presença. Não adianta você ficar tão afobado com a promessa que Deus te fez, enquanto você não aprecia a presença que já está contigo. Deus te fez a promessa que tu vai ter a casa própria, mas se alegra com a presença de Deus enquanto você está na casa alugada, porque na casa alugada Deus já está presente contigo. E persevera na fé, porque o dia que você sair do aluguel e entrar na casa própria, a presença de Deus também vai entrar. Oh glória, aleluia. Desfruta da presença até o cumprimento da promessa. Entendeu ou não? Glória a Deus, aleluia. O diabo quer nos enganar. Ele quer fazer a gente ficar focado na ansiedade de ver a promessa cumprida e não valorizar a presença que já está presente conosco. Quem está entendendo? Quem está entendendo? O povo estava assim, desprezando a presença de Deus e ansioso por causa da promessa da terra prometida. O povo estava sempre reclamando, murmurando, blasfemando. Então Deus se irritou com aquilo e Deus falou com Moisés assim: ó, tira a minha tenda do meio do arraial e leva a minha tenda para longe, porque se você quiser falar comigo, Moisés, a partir de hoje eu não desço mais na tenda da congregação no meio deste povo. Leva a tenda para longe. E agora Moisés tinha que sair e caminhar para longe. E o povo ficava com cara de cachorro que caiu da mudança, olhando Moisés caminhar pelas costas, até Moisés entrar na tenda da congregação, lá longe. Aleluia. E lá longe do povo, Deus descia só para Moisés, mas não descia para o povo. A coluna de nuvem descia, a glória descia, a tenda enchia-se da glória de Deus, e Deus falava com Moisés face a face. A presença de Deus estava ali. Glória a Deus. E Deus falou: olha Moisés, pode pegar o povo e pode subir para a terra prometida, porque eu estou enviando um anjo adiante de vocês, que esse anjo vai
guerrear por vocês. Esse anjo, ele vai trabalhar por vocês. Esse anjo vai abater os amorreus, os jebuseus, os heteus, os ferezeus, os quenezeus. Esse anjo vai limpar a terra para vocês. A minha promessa vai cumprir, porque eu não sou homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. O que eu prometi eu vou cumprir, o que eu falei que eu ia dar, eu vou dar. Mas eu mesmo não vou não. A minha presença não vai não. Vocês podem ir para a terra, mas eu não vou com vocês não. Quando Deus falou isso, talvez se fosse alguns interesseiros ia falar assim: não, então tá bom, só o anjo já basta, né? Se o anjo vai garantir que a gente vai ter a terra, então já tá bom, né? Tá bom. O que interessa é a terra, o que interessa é casa própria, o que interessa é pasto verde, o que interessa é boi gordo, picanha na brasa, o que interessa, é barriga cheia. Talvez se fosse alguns interesseiros ia pensar assim: só o anjo já basta. Mas Moisés não aceitou aquilo não. Deus falou uma coisa para Moisés e Moisés contrariou. Moisés arrepiou o cabelo. Quando Deus falou que não ia com eles, Moisés falou assim: ah, Senhor, vai me desculpar o meu atrevimento, a minha ousadia. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que ter ousadia ao entrar no Santo dos Santos. Pedir e dar-se-vos-á, bater e abrir-se-vos-á, buscar e achareis. Moisés não aceitou aquela conversa de Deus, não. Aquela palavra de Deus, Moisés não aceitou não. Moisés falou: ah, Senhor, se for para ser assim, então nem me faça sair daqui. Se for para sair daqui só com o anjo e o Senhor não ir, eu não levanto daqui não. Eu só vou se a tua presença for, meu Deus. Eu só vou se o Senhor for. Sem o Senhor não vou a lugar algum. Em outras palavras, eu prefiro morrer no deserto com o Senhor do que ir para a terra prometida sem tua presença. Eu prefiro nunca entrar na terra prometida do que sair desse deserto deixando a presença do Senhor para trás. Aleluia. Amém, igreja? Moisés não aceitou, ele orou a Deus e falou: ah, Senhor, não é porque o Senhor anda conosco que nós somos diferentes? Quando Deus anda com a gente é diferente, pessoal. Quando Deus está presente na nossa vida, tudo é diferente. Quando Jesus está na nossa vida, tudo é diferente, tudo muda. A única coisa que faz a diferença é a presença de Deus na nossa vida. A única coisa que nos diferencia dos ímpios lá no mundo é a presença de Deus. Quando a presença de Deus está na nossa vida, o nosso linguajar, o nosso vocabulário, o nosso dialeto é diferente do deles lá fora. A gente fala diferente, conversa diferente, anda diferente, veste diferente. Oh, glória! Aleluia! É diferente. A palavra de Deus diz assim: vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Oh glória! Oh glória a Deus! Aleluia! Alamachuri de canta, alabandai. Deus está aqui, igreja. A presença dele está aqui. Eu sinto a presença dele aqui. Eu não preciso ver para crer. Eu creio. Eu creio. A presença dele está aqui. Moisés não aceitou se levantar dali sem a presença de Deus. E quando Moisés manifestou essa ousadia, essa intrepidez, isso alegrou a Deus. Aí Deus já mudou de conversa, ó.
Deus que estava falando que não ia, agora ele mudou a conversa dele, ó. Ah, pastor, só está dizendo que Deus tem duas palavras? Não, Deus não tem duas palavras não, gente. Mas Deus é capaz de se arrepender de uma coisa que ele tinha falado, mas por causa da oração de um justo. A Bíblia diz que muito pode ser os efeitos a oração de um justo. A oração de um justo pode até mudar uma sentença de Deus. Aleluia! Moisés orou e Deus que tinha falado que não ia, agora ele já falou: eu vou. A minha presença vai com vocês. A minha presença vai contigo. Agora Moisés ficou feliz. Aleluia. Agora Moisés colocou um sorriso no rosto. A presença de Deus ia com eles agora. Oh glória! E essa presença se manifestava, igreja. Essa presença se manifestava, meus amados irmãos e irmãs. Aleluia! Glória! Essa presença se manifestava através da Arca da Aliança. A Arca da Aliança estava na tenda da congregação. A Arca da Aliança, ela tinha 2 tábuas de pedra com os 10 mandamentos, o pote de maná. A Arca da Aliança, ela tinha o propiciatório e 2 querubins por cima, aonde a presença de Deus descia. Oh, aleluia! A Arca da Aliança representava a presença. Toda vez que tinha uma guerra, era só pegar a Arca da Aliança e levar. Você pode ver que quando eles colocaram a Arca da Aliança, o Rio Jordão se abriu. A presença de Deus foi na frente, os sacerdotes levando a arca. O rio se abriu quando os sacerdotes pisaram. Quando tinha uma guerra, a Arca da Aliança ia na frente, a vitória era certa. Mas essa Arca da Aliança era guardada. Era guardada. A Arca da Aliança era guardada no lugar chamado Santo dos Santos, dentro da igreja, dentro do tabernáculo. Tinha o véu do santuário. Era no lugar secreto. Isso quer dizer o que, irmãos? Que a presença de Deus na nossa vida, ela não fica exposta, ela fica guardada. Às vezes tem gente que olha assim para mim, para você, e pode achar que a gente é coitado, mas não sabe o segredo que tem dentro de nós, não sabe a presença que está dentro de nós. A Arca da Aliança ficava guardada lá dentro, e só o sacerdote de tempos em tempos é que podia acessar aquele lugar secreto no Santo dos Santos e ter contato com a Arca da Aliança. 2 Crônicas, capítulo de número 7. Deixa eu ler outro texto. Glória a Deus, aleluia. Coriclamachuri de canta labanda xandaraga. Uricanta labassurianda. Glória, glória, glória. 2 Crônicas, capítulo 7. A glória de Deus enche o templo. Durante anos, a Arca da Aliança ficou em tenda. Mas Davi queria construir um templo, e essa missão ficou para Salomão. Davi preparou os materiais e Salomão construiu o templo. E quando Salomão constrói o templo, Salomão, ele chega-se a Deus em oração. E a Bíblia diz que Salomão, na inauguração do templo, apresentou 22 mil bois, 120 mil ovelhas em holocausto naquele dia. Salomão fez uma oração que chegou ao coração de Deus. E quando Salomão terminou de orar, diz aqui o texto, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória, a presença, a Shekinah, a glória do Senhor encheu a casa. A glória do Senhor encheu o quê? A casa.
Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Oh glória! Todos os filhos de Israel vendo descer o fogo e a glória do Senhor, a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. A glória do Senhor desceu e encheu a casa, igreja. A presença do Senhor desceu e encheu a casa. O fogo consumiu os 22 mil bois, consumiu as 120 mil ovelhas. Do lado de fora, o fogo desceu no pátio e consumiu tudo, todo o sacrifício, todo o holocausto. O que Salomão apresentou a Deus com o povo naquele dia agradou a Deus. O esforço deles agradou a Deus. Isso significa o quê? Que se a gente quer a presença de Deus, a gente tem que se esforçar. A presença de Deus não vai vir assim, irmãos, de uma forma barata, não. Custou caro. 120 mil ovelhas, 22 mil bois. E o preço que eu estou falando aqui não é preço de dinheiro, nem de ouro, nem de prata, mas é preço de você se esforçar, porque Deus não olha o dinheiro, Deus não olha, Deus olha o esforço. Seja o que for que você apresentar a Deus, seja um jejum, seja uma oração, seja um dízimo, uma oferta, Deus quer ver o esforço que você aplica. Deus quer ver o seu máximo. E como naquele dia eles apresentaram o máximo, eles juntaram até o último boi, até a última ovelha que podia juntar, e sacrificou para Deus. Imagina 22 mil bois, gente. É pouco boi, é? 22 mil boi é boi a perder de vista. 120 mil ovelhas. É ovelha que, misericórdia, eu nunca vi, nem consigo imaginar o tanto de ovelha que deve ser. Nunca se fez um sacrifício tão grande quanto aquele. Mas Deus se agradou tanto que fogo desceu. E foi aquele cheiro de gordura queimada. Oh, glória a Deus. Quando está assando uma carninha lá no quintal do seu vizinho, você já sente de longe, hein? Imagina aquela carnaiada, aquela gorduraiada queimando ali diante do povo, e subiu aquele cheiro suave. E quando subiu aquele cheiro suave, as narinas de Deus, do holocausto, do sacrifício do povo, a glória de Deus desceu. A presença de Deus desceu e encheu a casa. Mas não encheu mais ou menos não, viu? Encheu até a tampa, encheu até transbordar, a ponto que os próprios sacerdotes quiseram entrar e não conseguiram. Imagina os sacerdotes chegando na porta, quando dava um passo, caía para trás, porque batia na glória de Deus, batia na presença de Deus que estava ali dentro. Os sacerdotes não conseguiram atravessar a porta para entrar dentro do templo. Oh glória! Sabe por que tem pessoas que demônios entram nelas ainda? Porque tem espaço vazio. Porque no dia que a glória de Deus entrar e encher, demônio nenhum mais acessa. Tem um ditado que diz que mente vazia é oficina do diabo. E é verdade, toda pessoa que não enche a sua mente, não enche a sua cabeça, não enche o seu coração da presença de Deus, demônio encontra espaço vazio, e basta uma brechinha, ele já entra e ocupa lugar. O diabo não quer muita coisa não, viu irmãos? O diabo só quer um espacinho.
Tem uma parábola que diz assim, que um homem se interessou em comprar uma casa e o outro homem não queria vender. A família não queria vender. Todos eles amavam aquela casa. Era uma casa de herança, tinha memórias afetivas, e eles não queriam vender, queriam morar ali e ir passando de geração em geração. Mas outro cresceu o olho e falou: eu quero essa casa para mim. E de tanto ele insistir, não vende, ele falou assim: tá bom então, não precisa vocês me vender a casa não, eu dou tanto, só para ter o direito de bater um prego na parede da sala. E o valor era alto. Aí eles falaram: só um prego? Por esse valor? Esse preço aí? Só um prego. Mas o prego é meu, a parede é de vocês, tudo é de vocês, o prego é meu. Falou: tá bom, tá fechado. A gente não vai vender a casa vai continuar com a gente, vai pegar essa bolada de dinheiro aí, só por causa de um preguinho, tudo bem. Aí fechou o acordo, foi no cartório, assinou, legalizou tudo, registrou tudo, que o prego era dele, todos os direitos em cima daquele prego era dele. Passou-se uns dias, depois que ele bateu aquele prego, o homem voltou, gente, e voltou trazendo uma carcaça de um cachorro morto, e pegou a carcaça do cachorro morto e pendurou naquela sala. E as moscas começaram a vir, e rodar, e pousar, e as pessoas não estavam mais aguentando a caatinga, mas ele tinha falado assim: não tira nada que eu colocar no meu prego. Não tira, o contrato fala: se vocês tirar o que eu colocar no prego, a casa inteira é minha. Lá no contrato falava isso, nas letrinhas minúsculas, sabe? A família não aguentou ficar na casa e teve que vender a casa para ele pelo preço que ele quis pagar. Aleluia, Quem está entendendo? aleluia, glória a Deus. Como que o diabo trabalha? O diabo trabalha desse jeito, ele só quer um direitozinho, uma legalidadezinha, um pontinho para ele bater o prego dele. Aquele lugar onde que a presença de Deus desceu, encheu aquela casa, a glória de Deus foi abundante. Mas à frente levantou-se um homem chamado Eli, sacerdote, que foi sacerdote durante 40 anos. Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Ofni e Finéias começaram a meter o garfo de 3 dentes nas carnes gordurosas que era para queimar no altar. Eles chegavam e diziam assim: ou dá por bem ou dá por mal, ou dá ou desce. Nós queremos essa carne. O povo falava: não, é de Deus essa carne, não toca não, é para o Senhor, nós trouxemos para Deus. E eles falavam: a gente quer essa carne tem que ser nossa. E eles metiam o garfo, assava e comia junto com Eli. Papai, toma aqui um pedacinho dessa carne, toma aqui. Eli nem perguntava da onde veio a carne, porque lá no fundo ele já sabia de onde estava vindo. É aquele tipo que sabe do erro, mas acoita. É aquele tipo de pai, de mãe, que sabe do erro dos filhos, mas acoita. É aquele tipo de pai e de mãe, que sabe que aquele dinheiro que o filho está trazendo para dentro de casa é um dinheiro ilegal, é um dinheiro que vem de fonte duvidosa, mas eles aceitam, porque o filho está trazendo carne, está trazendo picanha, está trazendo presente, está trazendo TV, LCD, TV de plasma, está trazendo coisa boa. Mamãe, toma aqui esse presente que eu trouxe para a senhora. A mãe nem questiona, nem retruca nada, ela sabe que está errado. É assim ou não é? Sabe que está errado. Quem já viu acontecer isso? Meu filho é uma benção, trazendo o trem para dentro da sua casa, que é fruto de crime. Os filhos de Eli, a Bíblia fala assim: os crimes dos filhos de Eli. Ele estava roubando as ofertas na igreja.
Estava roubando o que o povo trazia e era para Deus. Tinha as ofertas que era para eles. Tinha as ofertas que era para a família deles. Mas eles queriam o melhor. Eram as ofertas que era para Deus. E eles fizeram isso por anos. E além disso também, eles dois eram picaretas, porque eram adúlteros. Eles adulteravam, prostituíam-se com as obreiras que serviam na porta do templo. Ladrão e adúltero. E a fama deles era muito ruim. Aí estourou uma guerra, os filisteus vieram. Ofni e Finéias pegaram a arca da aliança, que carregava a presença de Deus, e foram para a guerra carregando a arca da aliança. E Deus já havia falado por meio do profeta Samuel, ainda garoto. Deus já havia falado com Eli: vou acabar com a tua raça, vou acabar com a tua linhagem, por causa da tua negligência, vou eliminar todos os teus filhos, toda a tua descendência. Aquele dia foi o último dia que Ofni e Finéias brincaram com a presença de Deus. Lá naquela batalha, os dois morreram. A arca da aliança foi roubada, foi levada para a terra dos filisteus. Quando chegou a notícia, Ofni e Finéias morreram. Eli estava sentado na cadeira, velho e gordo. Eli olhou, entristeceu-se. Mas quando disseram assim: e a arca do Senhor foi levada, o baque foi tão grande que Eli caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. A esposa de Ofni, que estava grávida, entrou em trabalho de parto na mesma hora. Ela ganhou o menino e ela deu o nome do menino de Icabote, que significa: e foi-se a presença de Deus, e foi-se a glória de Deus. E durante décadas, a arca da aliança não esteve mais em Israel, mas esteve lá na terra dos filisteus. Só que a arca da aliança na terra dos filisteus começou a estourar doença neles, tumores, pragas, de maneira que eles não suportaram a arca da aliança lá e tiveram que devolver. Chegaram na fronteira e tinha um homem que morava ali na fronteira, e eles entregaram essa arca, a arca do Senhor, a presença do Senhor, e entregaram para ele, Obed-Edom, e disseram assim: fica com isso daí, porque para a gente aqui está fazendo mal. E significa o que, gente? Que a presença de Deus só faz bem para quem respeita, para quem valoriza. A presença de Deus se manifestar em quem não respeita, ela mata, ela destrói. Vocês estão entendendo ou não? Quem respeita, quem teme, quem valoriza, a presença de Deus faz bem. A arca que estava fazendo mal aos filisteus, quando chegou na casa de Obed-Edom, 3 meses Obed-Edom ficou rico. 3 meses Obed-Edom prosperou. Tanto que a notícia chegou lá no palácio. Quem já era o rei agora? Davi. A notícia chegou: ó, a arca do Senhor, a presença do Senhor está na casa de Obed-Edom, e tudo que ele tem prosperou. O homem multiplicou seus rebanhos, multiplicou suas riquezas. Tudo estava seco e ficou verde. A presença do Senhor faz isso. Se a gente trazer a presença do Senhor para nossa casa prospera. O problema é que a gente quer trazer a bênção do Senhor, mas melhor do que trazer a bênção é trazer a presença. É possível ter uma bênção sem a presença? É. Às vezes tem gente que vai numa igreja e pega uma bênção, vai em outra igreja e pega outra bênção. Só que bênção acaba, presença nunca acaba. Tem gente que recebe uma bênção, acha que ficou rico, recebe uma causa na justiça, acha que ficou rico, aí come aquele dinheiro até acabar. No dia que acaba, aí volta para a igreja. É assim ou não é? Sim ou não? Só pegou a bênção, fez a campanha para ganhar a causa na justiça, e Deus até deu. E enquanto tinha dinheiro daquela causa na justiça,
nem lembrava da casa de Deus, nem lembrava de Deus. Quando acabou o dinheiro, quando acabou a bênção, então ela voltou. Ela voltou para o lugar de onde ela recebeu a bênção. Aleluia, Deus. Mais importante do que a bênção é a presença. Devemos levar a presença, trazer a presença e segurar a presença. E como segurar a presença? Para segurar a presença, gente, é necessário oração, louvores. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Tem gente que de manhã até meio-dia coloca louvor, de meio-dia para tarde coloca funk. Aí a presença que já estava chegando, já vira as costas e vai embora. Aí já vem outra presença. Vocês já escutaram assim umas casas que de manhã é louvor, de tarde é funk? Aí não se sabe qual é a presença que entra lá, né? Se é a presença de Deus no meio dos louvores, ou se é a presença da pombagira, do Zé Pirinho, do Exu Caveira, no meio dos funk, no meio daquele palavreado chucro. Ou eu posso falar mais um pouquinho? Ou já enjoou? É assim ou não é? Você decide. A Bíblia diz: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando servireis a dois Senhor? Na nossa casa não pode jorrar duas fontes, duas águas. Na nossa casa tem que ser uma coisa só, do amanhecer até o anoitecer, para segurar a presença. O que você coloca dentro da tua casa vai garantir se a presença de Deus continua na sua casa ou não. O que você escuta na tua casa, o que você assiste na televisão da sua casa, o que você fala dentro da tua casa, vai garantir se a presença de Deus continua lá ou não. Quem está entendendo? A presença de Deus fica onde ela é respeitada. Uma igreja que não respeita a presença de Deus, a presença de Deus vai embora. Muitas das vezes, como eu falei no começo, até continua acontecendo milagre, mas a presença de Deus já foi. Continua acontecendo milagre por causa do dom, que ainda está na vida de alguém. Mas o dom só funciona também até o diabo conseguir capturar, até o diabo conseguir cegar aquele que carrega o dom. Foi o que aconteceu com Sansão. O dia que o diabo dominou Sansão, a força dele foi embora, o dom dele foi embora. O que vai garantir o funcionamento do dom é a presença de Deus. O dom não funciona por muito tempo. O que garante que o dom vai permanecer fluindo e operando e aperfeiçoando é a presença de Deus. Quem entendeu essa palavra? Pode aplaudir o Senhor Jesus. Eu quero buscar a presença de Deus com vocês. Vocês querem buscar ela comigo? Pega tudo que é seu, não. Pode deixar o que é seu aí na cadeira. Não traga nada. Vem aqui para o altar. Chega na porta